O que é o livro do jogador e quais as suas funcionalidades? Nesse vídeo, iremos abordar de forma geral como utilizar o livro do jogador e o que ele tem a nos oferecer. Então, se você está pronto para mais essa aventura, vem comigo! O Manual do Jogador, ou Livro do Jogador, nos traz um conjunto de regras básicas para que você dê seus primeiros passos como um jogador de RPG, tornando-se indispensável para mesas e jogadores iniciantes. O livro em si é dividido em 3 partes. A primeira parte é sobre a criação de personagens, fornecendo as regras e diretrizes que você precisa para fazer o personagem que você irá jogar, incluindo informações sobre raças, classes, antecedentes, equipamentos e outras opções para personalização que você poderá escolher. Lembrando que muitas regras da parte 1 dependem de uma boa leitura da parte 2 e da parte 3, então vamos com calma. A parte 2 detalha as regras de como o jogo funciona na parte técnica. Ela irá abordar o tipo de rolagem de dados que você faz para determinar o sucesso ou falha nas tarefas que seu personagem se envolve. E também descreve as 3 categorias mais gerais de atividade no jogo: a exploração, interação e o combate. Mas não se preocupe que essa parte também será abordada em outros vídeos. Por fim, a terceira parte é toda sobre magia. Aborda a natureza da magia nos mundos de D&D, as regras para conjurar as magias e uma seleção típica de magias disponíveis, tanto para personagens quanto para monstros. Então, como vocês puderam perceber até agora, esse livro contém regras, especialmente na parte 2 e 3, que governam como se joga. Partindo dessa premissa, muitos traços raciais, características de classe, magias, itens mágicos, habilidades de monstros e outros elementos do jogo quebram as regras gerais de alguma forma, criando uma exceção de como o resto do jogo funciona. Então lembre-se disso: se uma regra específica contradiz uma regra geral, a regra específica sempre vence. Como exemplo, os humanos desse suplemento não possuem em seus traços raciais visão no escuro. Em vias de regra geral, os humanos não possuem essa habilidade. Porém, existe uma habilidade da classe bruxo chamada Invocações Místicas, onde uma delas, a visão diabólica, permite que seu usuário possa ver normalmente na escuridão, tanto mágica como normal, com um alcance de até 36 metros. Notem que essa regra específica contradiz diretamente a desvantagem da raça humana. Então, podemos concluir que se você for um humano da classe bruxo e possuir essa invocação mística, você poderá suplantar essa sua desvantagem e enxergará no escuro de acordo com como a habilidade diz. Então seja cuidadoso na hora de criar seu personagem, para tornar ele o mais habilidoso possível. Agora, iremos analisar de forma geral alguns dos principais pontos de cada parte desse livro. Como falamos no início, a parte 1 é voltada totalmente para a customização e criação do seu personagem. Então vamos começar escolhendo a nossa raça. Embora os humanos sejam maioria nos mundos de D&D, o livro do jogador nos traz diversas opções de escolhas de raça. Entre elas estão humanos, elfos, anões, draconatos, meio-elfos, meio-orcs, gnomos, halflings e tieflings. Cada raça possui uma variedade de habilidades próprias, que compõem um pouco da sua história e desenvolvimento. Algumas dessas raças possuem sub-raças, uma variação sanguínea dentro da própria linhagem, mas calma que iremos abordar as raças mais detalhadamente num vídeo próprio. Definir a sua classe está entre as escolhas mais importantes na criação do seu personagem. Afinal, a classe é a definição principal do que o seu personagem pode fazer. É mais do que uma profissão, seria a vocação do seu personagem. E o livro do jogador nos traz 12 opções diferentes para escolhermos. O Bárbaro, um guerreiro feroz com origem primitiva. O Bardo, um místico inspirador que tira seu poder da musicalidade. O Bruxo, um portador de magia derivada da barganha com alguma entidade. O Clérigo, um sacerdote guerreiro que impunha a magia divina. O Druida, guardião das crenças antigas, usuário da magia da natureza. O Feiticeiro, portador de uma magia latente, advinda de alguma linhagem. O Guerreiro, mestre do combate e perito em uma grande variedade de armas e armaduras. O Ladino, um trapaceiro que usa furtividade e astúcia para sobrepujar seus inimigos. O Mago, um grande estudioso das artes místicas, manipulador da própria realidade. O Monge, um guerreiro das artes marciais que atingiu a perfeição física e mental. O Paladino,
um guerreiro divino vinculado a um juramento sagrado. O patrulheiro, um guerreiro que usa o poderio marcial junto com a magia da natureza. Lembrando que esse vídeo é somente sobre o livro do jogador. Existem outros suplementos que trazem mais opções, mas isso é história para uma outra aventura. Mas criar um personagem e defini-lo é muito mais do que escolher sua raça e sua classe, pois eles são indivíduos que têm sua própria história, interesse, conexões e capacidades, que vão muito além do que sua raça ou classe podem definir. Um personagem bem construído é intrigante e envolvente. As opções de antecedentes são usadas para definir o passado de seu personagem, um ponto de partida, e que o motiva a seguir seu caminho. Existem 13 opções de antecedentes no livro do jogador. Você pode escolher uma delas, ou então usá-las apenas como base, para então definir sua própria história, pois no RPG você decide o seu passado e o seu futuro. A parte de equipamentos nos traz uma grande gama de itens, desde armas, armaduras e componentes mágicos, até itens do cotidiano, utilizados no dia a dia, como a questão de água e comida. Ao criar um personagem, você recebe uma junção de itens, definidos pela sua classe e pelo seu antecedente. Alternativamente, você pode escolher receber uma quantidade de peças de ouro e comprar cada item da lista de forma separada. A parte de equipamentos também nos traz como a sociedade funciona em termos comerciais, ou seja, comprando e vendendo. Ela também detalha o custo de vida e o acúmulo de capitais dentro do jogo, então vale a pena dar uma olhada. Ao final da parte 1, o livro nos dá a opção de multiclasse, ou seja, a possibilidade de combinar várias classes para criar personagens mais fortes e únicos. Essa deve ser a parte favorita dos combeiros, mas isso ficará para um próximo vídeo. O livro também nos traz uma tabela de talentos, algo que ajuda a compor o personagem e traz habilidades únicas. Em ambos os casos, é decisão do mestre usar essas regras, e cabe a ele julgar se isso será necessário. Como falamos anteriormente, a parte 2 detalha por completo todas as regras do que acontece no jogo, desde as ações do personagem até as consequências de suas decisões, começando descrevendo os valores e modificadores de habilidade. Uma das habilidades representa como seu personagem é e o que ele pode fazer dentro do jogo. Cada uma delas possui valores específicos, e cada valor atribui um modificador. Existem 6 habilidades principais, sendo ela força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Seu personagem é musculoso e perspicaz, brilhante e encantador, ágil e resistente. Os valores de habilidade definem essas qualidades, os pontos fortes e fracos de uma criatura. As 3 principais jogadas do jogo, ou seja, quando você vai precisar rolar os dados, são o teste de habilidade, teste de resistência e jogadas de ataque. Todas elas dependem dos 6 valores de habilidade e de seus modificadores. Na tabela acima, você vai poder conferir os valores de habilidade e seus modificadores, lembrando que quanto maior o modificador nessa habilidade, melhor você vai ser nela. Outro ponto importante a ser explorado são as perícias. Cada habilidade abrange uma ampla gama de capacidades, incluindo as perícias que o seu personagem pode ser proficiente, e a proficiência de um indivíduo sobre essa perícia demonstra o foco sobre esse aspecto. Por exemplo, um teste de destreza pode refletir a tentativa de um personagem em realizar uma manobra de acrobacia, apanhar um objeto ou permanecer escondido. Cada um desses aspectos de destreza tem uma perícia associada, assim como todas as outras habilidades. Algumas das vezes, o mestre pode pedir um teste de habilidade usando uma perícia específica, dependendo da situação. Em outras ocasiões, um jogador pode perguntar ao mestre se sua proficiência numa perícia em particular aplica-se em determinado teste. Os testes de habilidade e de perícia podem ser usados para uma ampla gama de situações, então trate de analisar tudo muito bem antes de tomar sua decisão. A parte 2 também aborda os conceitos básicos da vida de um aventureiro, desde a mecânica de movimentação até as complexas interações sociais, regras para descanso e também discussões sobre quais atividades um personagem pode realizar entre suas aventuras. Portanto, não importa se os aventureiros estão explorando uma masmorra empoeirada ou uma complexa relação na corte real, o jogo seguirá um ritmo natural, conforme descrito acima, e em todas as situações é esperado que combates aconteçam, considerado uma das partes mais emocionantes do jogo. Esse livro também detalha toda a ordem do combate, desde a iniciativa, seu turno, ações e reações. Entre as ações de combate mais utilizadas estão as ações de ajudar, ataque, conjurar uma magia, desengajar, disparada, esconder, esquivar, preparar,
procurar e usar um objeto. Existem diversas maneiras do jogo de causar dano a uma criatura ou inimigos, assim como diversas maneiras de se defender e se curar. Ao realizar um ataque, seja atacando com a arma corpo a corpo, disparando uma arma à distância, ou realizando uma jogada de ataque para conjurar uma magia, um ataque tem uma estrutura simples, que envolve escolher o alvo, onde você deve escolher um alvo dentro do alcance, que pode ser uma criatura, um objeto ou um local, determinar os modificadores e nessa parte o mestre determina se o alvo tem cobertura ou não e se você tem vantagem ou desvantagem contra o alvo. Além disso, magias e habilidades especiais, como outros benefícios, podem ampliar penalidades ou bônus nas jogadas de ataque. Por último vem a parte de resolução do ataque. Você realiza uma jogada de ataque, se acertar, joga o dano, a não ser que um ataque particular tenha regras específicas que digam o contrário. Alguns ataques causam efeitos especiais em adição ao invés do dano, mas se você tiver alguma dúvida, não se preocupe, iremos relatar o combate passo a passo em um próximo vídeo. A parte 3 desse manual detalha um dos aspectos mais intrigantes dos mundos de D&D, a magia. Uma magia é um efeito mágico discreto, uma formação simples de energias mágicas que preenche o multiverso em algo específico. Cada magia possui níveis que vão de 0 a 9. Esses níveis determinam sua dificuldade para conjuração e efeitos em termos de poder. Antes de poder fazer uso de uma magia, quem for conjurá-la deve conhecê-la e manter ela sempre preparada, além de preencher uma série de requisitos descritos na própria magia. Elas também fazem uso das ações do personagem, assim como ação bônus e algumas em reações. Cada magia tem seu alcance, componentes e duração. Também pode ter alvos específicos ou serem conjurados em área. Por exemplo, a magia Mísseis Mágicos tem um tempo de conjuração de 1 ação, alcance de 36 metros, componentes verbais e somáticos e de duração instantânea. Com ela, o conjurador cria 3 dardos brilhantes de energia mística. Cada dardo atinge uma criatura à sua escolha, que possa ser vista dentro do alcance. Um dardo causa 1d4 mais 1 ponto de dano de energia no alvo. Todos os dados podem atingir simultaneamente ou você pode direcioná-los para atingir uma criatura ou várias. Note que essa magia, mesmo tendo vários alvos, não pode ser usada em uma área. De modo diferente, temos outro exemplo de magia, a Bola de Fogo, com um tempo de conjuração de 1 ação, alcance de 45 metros, componentes verbais, somáticos e materiais e a duração instantânea. O conjurador consegue fazer exatamente o que a magia diz, lançar uma bola de fogo em uma área determinada. Cada criatura em uma esfera de 6 metros de raio, centrada no ponto de impacto, deve realizar um teste de destreza. Irá sofrer 8d6 de dano se falhar no teste ou metade desse dano se obtiver sucesso. Note que dessa vez, a magia não possui alvo nenhum, apenas uma área que vai sofrer os efeitos determinados. As magias se dividem em 8 categorias, chamadas de escolas mágicas, que são elas as escolas de abjuração, adivinhação, conjuração, encantamento, evocação, ilusão, necromancia e transmutação. Por fim, o livro do jogador nos traz uma lista extensiva de magias, cada uma com efeitos próprios, custos e utilidades. Cada tipo de conjurador possui suas magias próprias, tornando mais uma vez suas escolhas únicas para o seu personagem. Então pense bem antes de decidir. Para finalizar, o livro do jogador nos traz alguns trechos na parte final, que chamamos de apêndice. No apêndice A, traz as diversas condições que podem ser colocadas nos jogadores, monstros e NPCs do jogo. O apêndice B fala dos deuses do multiverso. Como a religião é uma parte muito importante nos mundos de D&D, a parte aborda de forma resumida o panteão dos deuses, falando um pouco sobre eles, suas tendências, símbolos e devotos. O apêndice C fala dos planos de existência. O vasto jogo de Dungeons & Dragons está repleto de uma infinidade de mundos, assim como miríades de dimensões alternativas e de realidade, chamadas de planos de existência. Essa parte aborda os outros planos de existência, assim como as viagens planares e os planos de transição. No apêndice D, traz as estatísticas de criaturas. Algumas magias e características de classe permitem que os personagens se transformem em animais, invoquem criaturas para servir como familiares e criem mortos-vivos. As estatísticas para essas criaturas estão agrupadas nesse apêndice. Para conveniência, se tiver alguma dúvida, basta ver o bloco de estatísticas da criatura. Bom pessoal, é isso. Nossa aventura hoje nos traz até aqui. Conseguimos abordar de forma bem resumida as etapas do livro do jogador.
mas essa é apenas uma pequena parte de tudo que o multiverso de D&D tem para nos oferecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura. Se tiverem dúvida de alguma parte específica, por favor deixem nos comentários que iremos responder o quanto antes. Críticas ou sugestões, por favor enviar para multiversodid@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aventura.